Hoje nós vamos ver o livro Paz Interna em Tempos Críticos. Ele é muito oportuno porque nós teríamos que, nos tempos atuais, ter presente a vida do espírito, porque senão nós não conseguimos transpor com equilíbrio esta fase da superfície da Terra. Tendo presente a vida do espírito, o que é indispensável nesses momentos, depararemos com um quadro no qual o fraco vai desistir, o forte vai lutar, mas aquele que tiver sabedoria vai transcender esses estados. De forma que nós vamos ter um quadro onde vai se mesclar aquele que vai desistir, aquele que vai lutar e aquele que vai saber transcender. Então o livro nos leva, através de pensamentos, a esta trajetória. Bem, as últimas notícias é que o efeito estufa já está em um ponto crítico para começar a se fazer sentir de uma forma mais violenta. A outra notícia, bem recente, é que o degelo na Groenlândia e nos polos dobrou, de forma que aquilo que a ciência previa, a velocidade com que a ciência previa este degelo, dizem eles que dobrou. Para eles dizerem que dobrou, é porque deve ser um pouco mais. Com este aquecimento, muitas áreas de necessária preservação, como a Amazônia, com este aquecimento, aquelas áreas também poderão se desequilibrar do ponto de vista do clima e do que acontecerá lá. Então nós teremos que estar mesmo entre aqueles que transcendem, não é? E sabermos como ajudar os fracos e como dar mais coragem e mais energia para aquele que luta. O livro Paz Interna em Tempos Críticos tem uma forma muito especial de ser estudado. E nesta recapitulação do livro, nós vamos sugerir esta forma, que é muito adequada para os tempos de hoje. Porque ele aparentemente é um livro de pensamentos, mas ele é como um mosaico. E nós podemos juntar aquelas peças de uma forma ou de outra. Então há uma forma especial de se estudar este livro. Esta forma é a seguinte: é nós lermos o livro todo, do início até o fim, para termos uma ideia do conjunto. Aí percebemos que aqueles pensamentos, embora não sejam em continuidade um com o outro, eles estão formando uma rede, estão formando um mosaico. E ao terminar a leitura, nós temos uma ideia do conjunto, daquilo que o livro está dizendo. Depois de uns dias, a gente deixa passar uns dias e volta a tomar o livro em mãos. E aí, folheando o livro que a gente já leu, a gente vai escolher o pensamento que nos diz respeito naquele momento. Então vai folheando o livro, depois de tê-lo lido, e escolhe o pensamento que naquele momento lhe fala mais, que lhe serve mais. Por exemplo, então uma pessoa lê o livro, depois ele folheia para ver qual é o pensamento que mais o toca, e digamos que ele escolheu o da página 37 como pensamento básico para ele.
pensamento da página 37 é o seguinte: mesmo que a escuridão se faça em torno, sabei que dentro de vós a luz brilha. Então a pessoa escolheu este pensamento entre todos. Então ela elegeu este pensamento, mesmo que a escuridão se faça em torno, sabei que dentro de vós a luz brilha. Aí ele vai buscar no livro todos os pensamentos que completam este tema, que dizem respeito a este tema. E aí ele vai ficar com este estudo, mesmo que a escuridão se faça em torno, sabei que dentro de vós a luz brilha. Ele vai ter oportunidade de reafirmar isto de várias maneiras, ou de aprofundar isto de uma forma mais ampla. Então, se ele for buscar no livro os pensamentos que dizem respeito a este tema, ele vai encontrar pelo menos 3. Então ele já fica com um pequeno livro de 4 pensamentos para ele ler durante um tempo, compreende? Ele não vai ficar lendo o livro todo. Ele aqui já fez, dentro do livro, a sua coleta. Então ele vai encontrar, na página 53, algo que o leva um pouco mais adiante. A este mesmo que a escuridão se faça em torno, sabei que dentro de vós a luz brilha. Na página 53, ele vai encontrar: não há situação externa que possa impedir a evolução de um ser. Somente ele mesmo pode retardar os próprios passos. Isto já completa bastante aquele outro pensamento. E isso estava numa outra página. Aquele que o interessou estava na página 37. Este aqui está na página 53. Então o livro dele começa na página 37 e depois a segunda página é a 53. Aquele é o livro dele. Agora, ele vai buscar o outro pensamento coligado a este, que ele vai encontrar na página 64. Isto é: não façais de vossas quedas motivo de autocomiseração. Ao contrário, levantai-vos prontamente e segui adiante. Fortalecei-vos com as quedas, mas não sede condescendentes. Isto é, uma coisa é nós considerarmos uma queda, uma experiência, e nós nos fortalecermos com ela. Outra coisa é nós sermos condescendentes com nós mesmos. Então o livro chama atenção para isto. E depois ele encontra um outro pensamento que completa tudo isto, na página 111, e que diz: sem tréguas, sem tréguas, sem tréguas, avançar em direção à luz. Então, aquele ponto inicial que era: mesmo que a escuridão se faça em torno, sabei que dentro de vós a luz brilha, não ficou só nisto. A isto foi acrescentado outras ideias, outros impulsos, não? E a pessoa ficou aí com um pequeno texto para ir fazendo um aprofundamento. Então vou repetir. Ele escolheu: mesmo que a escuridão se faça em torno, sabei que dentro de vós a luz brilha. Não há situação externa que possa impedir a evolução de um ser. Somente ele mesmo pode retardar os próprios passos. Não façais de vossas quedas motivos de autocomiseração. Ao contrário, levantai-vos prontamente e segui adiante. Fortalecei-vos com as quedas, mas não sede condescendentes.
E sem tréguas, sem tréguas, sem tréguas, avançai em direção à luz. De forma que a pessoa tem aí um elemento de estudo e vai passar por um processo. Quando ela vê que isto terminou, que esse trabalho terminou, que esses pensamentos já fizeram o trabalho suficiente nela, para ela resolver este assunto, não de aprender a ficar na escuridão externa, porque em muitos lugares se fala em falta de luz elétrica, mas escuridão externa são muitas outras coisas que podem acontecer, além disso. Então, nós teríamos que ter no livro uma espécie de manual de preparação. E não só nesses assuntos de tempo crítico, como foi este escolhido, mas também a pessoa pode, ao ler o livro todo, notar que ela necessita extrair daquele livro um estímulo para ela invocar a hierarquia, por exemplo. Isto é outra necessidade. Então, o outro pode ver naquele livro uma oportunidade dele estar invocando a hierarquia espiritual. E neste invocar a hierarquia espiritual, ele vai encontrar na página 36 isto aqui. O Atuma Saibirana. Aproximai-vos, irmãos. Evidentemente, aproximai-vos, irmãos, está interpretando o Atuma Saibirana, que está em idioma Irdim. Não é uma tradução, mas pode ser uma interpretação. Então, o Atuma Saibirana, aproximai-vos, irmãos, pode ser o pensamento central para este outro leitor. Ou para aquele leitor que já resolveu o primeiro assunto dentro dele. Então ele vai buscar os pensamentos nessa linha de invocar e se dirigir aos irmãos do cosmos. E vai encontrar na página 36 este. Hierarquia. Vossa é a chama que arde em meu peito. Hierarquia. Vossa é a chama que arde em meu peito. Então ele estava procurando uma forma, uma oração, estava procurando uma atitude de invocar os irmãos. Aproximai-vos, irmãos. Isto é que ele escolheu. Então ele vai encontrar, vossa é a chama que arde em meu peito. Então é muito simples, porque os irmãos não estão lá fora. Os irmãos não estão longe de nós. Os irmãos são a chama que arde no nosso peito. Aqui o indivíduo já faz uma grande transformação na sua forma de invocar. Aquilo que ele está invocando, aquilo que ele está buscando, os irmãos do cosmos, aquilo é uma chama, que eles representam uma chama. E essa chama está no nosso peito, esta chama está dentro de nós. De forma que aqui já houve uma progressão naquela busca. E depois na página 37 vem um pensamento que já tem uma energia devocional e uma energia devocional mais dinâmica. Isto é, o Araitima Saibiruk. Na fé, caminho para vós, Senhor. Então, aqui o pensamento seguinte não o leva a fazer o que ele já fez, de se dirigir à hierarquia, de ver como é que chega na hierarquia, etc. Aqui, ele já encontra que ele caminha para eles é na fé. Então, ele já tem um instrumento de trabalho, ele já tem um outro instrumento de trabalho, ele já tem um outro detalhe deste processo. Então, a sua busca de contato vai
se enriquecendo com esta confirmação de que é na fé que ele tem que buscar isto. E a fé é que vai resolver. Mas aí tem ainda um outro que ele encontra, que faz parte deste grupo e que está na página 38. Vê, eles não estão na mesma página, porque é um mosaico e cada um vai arrumá-los de uma forma, segundo aquilo que necessita. E na página 38 ele encontra Aipana Saitu, isto é, fielmente vos espero, irmãos. Então ele sabe, não? Que existe uma chama dentro dele que corresponde à mesma essência dos irmãos e, portanto, os irmãos estão dentro dele, ele está nos irmãos. Ele vai fazer este trabalho na fé, porque é na fé que se faz estas coisas. Não há nenhuma comprovação disto antes de se começar a sentir, antes de se começar a perceber, antes de se começar a viver estas coisas. Antes de começar a experiência efetiva, é na fé que se caminha, é na fé que se trabalha, é na fé que nós nos dirigimos. Então, Aipana Saitu, fielmente vos espero, irmãos. O que quer dizer fielmente? Fielmente quer dizer que eu não tenho dúvida alguma de nada e eu vou ficar ali muito decidido, muito resolvido, muito firme, fielmente, aconteça o que acontecer, eu tenha ou não sinais, tenha ou não alguma revelação, eu perceba ou não perceba alguma coisa. Então, para nós desejarmos, para nós aspirarmos esta aproximação dos irmãos, nós precisamos de fé e precisamos de fidelidade. Fidelidade a este processo. Então, se há uma ligeira intenção disto, não basta. É preciso ser fiel nesta busca. É preciso estar fielmente presente ali, fielmente buscando, fielmente em contato com esta busca. Então, o Atuma Saibirana que ele elegeu, aproximai-vos, irmãos, porque ele queria invocar os irmãos, ele encontrou os desdobramentos em outras páginas, na 37 e na 38. Agora, uma outra pessoa poderia, no ler o livro, no ver o conjunto, poderia se dar conta que ele precisa de uma instrução de como orar. Então ele se deu conta que ele precisa de uma instrução. Então ele vai buscar no livro esse pensamento e ele encontra na página 77, que diz: ao olhardes as estrelas, no silêncio, coligai-vos com a nossa irmandade. Então, como é que eu vou orar? Ele perguntou. O que este livro me diz quando eu preciso orar? Quando eu preciso fazer este trabalho? Ele diz, ao olhardes as estrelas, no silêncio, coligai-vos com a nossa irmandade. Por que ao olhardes as estrelas? Vocês viram que o livro é ilustrado com muitas estrelas, não? Tem sempre estrelas nas ilustrações. Então é muito básico para o livro estas estrelas. Então, ao olhardes as estrelas, que são símbolos daquilo que este sistema solar deve se tornar, não? Uma grande estrela simboliza aquilo que o Sol será um dia. Uma grande estrela simboliza uma vida superior dentro do cosmos. A vida numa estrela é muito diferente da vida em um planeta, por exemplo. Por mais avançado que seja um planeta. A vida na estrela é muito diferente. Então a vida na estrela
é a meta para quem vive em planetas. Por isso é que há muitas estrelas nas ilustrações, vistas da Terra, vistas por aqueles que estão em um planeta. E o pensamento que diz respeito a isto pode ser este, na página 77. Ao olhardes as estrelas, no silêncio, coligai-vos com a nossa irmandade. Este no silêncio, cada um vai também interpretar à sua maneira. Há pessoas que oram, há pessoas que se voltam para o infinito, que se voltam para o cosmos, ou para os irmãos do cosmos, ou para as estrelas, se voltam falando, cantando, orando, conversando, não é? Pedindo. E outros que fazem isto no silêncio. Agora, no silêncio, deve ser o silêncio interior. Então deve haver uma forma, se você está em grupo, ou se você está com mais de uma pessoa fazendo este trabalho, e se os outros precisam de uma manifestação verbal, se os outros precisam de um canto, se os outros precisam de uma palavra para manifestar esta busca, isto não impede que você os acompanhe, que você faça isto com eles, fraternalmente. Porque se está buscando a irmandade, esta irmandade tem que começar aqui, não é? Então, se alguém tem necessidade de falar, se alguém tem necessidade de cantar nesses momentos de oração, aquele que está buscando a irmandade, que ele no silêncio acompanha. Então, este no silêncio é uma coisa interna, isto é uma coisa dele, pode não ser este silêncio físico. Agora, para completar então essa instrução, que no silêncio nós devemos nos coligar com a irmandade, para completar isto, na página 90 se encontra: Ó estrela longínqua, aqui estais a chamar-me. E a estrela responde: chamo-vos ao encontro, sagrado destino dos filhos da grande luz. Então aqui o indivíduo já se sentiu incluído naquilo que ele está buscando. Ó estrela longínqua, e ela responde: chamo-vos ao encontro. Então não está tão longe assim. Sagrado destino dos filhos da grande luz. A estrela é uma luz, mas a grande luz é outra coisa. A estrela e nós, todos, somos filhos de uma luz maior. Veja como isto nos ajuda, como nós somos incluídos em algo que nós pensávamos que fosse a luz maior. Não, mas para a estrela existe uma grande luz além dela. Então nós vamos tendo uma maior intimidade com esses mecanismos, principalmente aqueles que vão escolher os pensamentos coligados à oração ou à invocação. E além deste, da página 90, encontra-se este outro. Na imensidão do cosmos tendes a vossa morada. Então isto faz parte deste conjunto, não? De quem quer se coligar com a irmandade. Isto é, a nossa morada realmente é na imensidão do cosmos. E nós estamos procurando uma coisa que na realidade nos pertence. Nossa morada é lá. Mas quando começou a trabalhar o livro, você se considerava aqui, não é? E a morada lá, o livro já te levou a dizer, não, a sua morada é lá. Na imensidão do cosmos, tende a vossa morada. Agora, na página 112, tem um pensamento que começa a nos preparar bem claramente
para o trabalho de reconhecimento que a humanidade deve começar a fazer agora. Como vocês têm ouvido aqui nos estudos, neste momento nós temos um trabalho especial a fazer no nosso caminho espiritual, no nosso processo de estudo. Nós temos um trabalho muito especial. E na página 112 está escrito: nestes tempos, nossa Irmandade atua em conjunção com o vosso regente avatar. Lidamos, portanto, com as várias mônadas que compõem o vosso ser, e não apenas com a que anima estes vossos corpos materiais. Bom, aqui o indivíduo já descortina uma coisa e o livro só descortina isto, não amplia isto, não diz mais nada. Então, na página 112, lá pelo final do volume, ele descortina isto e nos põe a refletir e nos põe a pensar sobre o nosso trabalho de hoje, o nosso trabalho de agora. Porque durante muitas vidas e durante séculos, nós trabalhamos as leis da alma, nós nos preparamos para sermos alma, nós soubemos, não, que temos um eu superior, soubemos que este eu superior, que esta alma, tem as suas leis, tem o seu nível de consciência. Isto nós já sabemos, isso já está no nosso conhecimento. E também já é do nosso conhecimento, principalmente o estudante de hoje, o estudante moderno, já é do conhecimento dele a mônada, o supremo ser. O supremo ser. Isto já é do conhecimento dele, a mônada. Agora, aqui, o livro só diz que atuamos em conjunção com o vosso regente avatar. Lidamos, portanto, com as várias mônadas que compõem o vosso ser. Então, nós que estamos nos considerando este indivíduo monádico, este indivíduo único, não? Porque chegamos a estudar a mônada, dizemos, bom, eu sou a mônada. Muitos chegaram aqui com a consciência. Mas aí o livro diz, não, nós que você está invocando, nós trabalhamos com as 7 mônadas, não é com uma mônada só. Isto é, nós trabalhamos com o regente avatar, nós trabalhamos com aquele regente, é aquele que rege as 7 mônadas que compõem o vosso ser. E não trabalhamos apenas com esta mônada que anima os vossos corpos materiais. Porque as outras mônadas, as outras destas 7 irmãs, estas outras mônadas podem não estar em corpos materiais. Podem estar em outros planetas, podem estar em outros mundos. Então, sim, somos 7, mas temos que nos unir, temos que chegar ao nível de regente avatar para nos encontrarmos, nos reunirmos, unirmos a nossa experiência e depois sermos absorvidos neste nível de regente avatar. E é neste nível de regente avatar que você vai encontrar esta irmandade que você está buscando, ou melhor, esta irmandade que está respondendo para você. De forma que o livro tem uma energia que para nós a encontrarmos, nós precisávamos buscar de uma forma especial. Não só lendo um pensamento atrás do outro. Porque não é lendo um pensamento atrás do outro que se lê este livro assim. Lendo um pensamento atrás do outro, como se lê livros de pensamentos, nós vamos tendo vários pensamentos para refletir com cada um. Mas eles se agrupam,
E assim como se agruparam desta forma, eles podem se agrupar de outras formas, segundo a necessidade de vocês, segundo o tema que vocês encontraram ali no livro como básico, como essencial para vocês. E ali vem então os outros pensamentos em auxílio. E aí se forma um quadro maior. Tem um pensamento na página 84 que quando nós entramos no conteúdo do livro, quando nós estamos já bastante imbuídos da energia do livro, nós vamos compreender melhor o que está escrito na página 84. Então, depois que você já fez o seu processo, se você lê isto na página 84, isso tem um outro valor para você e você vai ver nisto uma chave que você eventualmente não via. Está escrito: transmutação. Neste raio viajareis. Aqui precisava realmente, não, que a gente fizesse silêncio e fosse buscar dentro de si esta compreensão da transmutação e isto que está logo adiante, neste raio viajareis. Isto é, a nossa vida, o nosso percurso, o nosso caminho para chegar a certas metas, o nosso caminho é na lei da transmutação. Porque a lei da transmutação não é uma lei material, a lei da transmutação é uma lei superior. Não é como a lei da purificação, mas é uma lei superior. E o nosso caminho é na transmutação. Para certas coisas, para certas compreensões da verdade, não basta purificar a mente. É preciso transmutar a energia da mente. Porque a nossa mente é uma mente humana. Nós purificamos a nossa mente, mas estamos sempre na mente humana. Então nós fazemos um trabalho consciente de purificar a mente. Todos nós sabemos que esse trabalho existe e que nos cabe. E é bom mesmo que você purifique a mente, porque depois que você chegou num certo grau de purificação da mente, é aí que vai acontecer com a sua mente o que ela precisa, para você poder continuar com esses tipos de contato internos. Isto é, na transmutação viajareis. Se nós, durante o trabalho de purificação, se nós sabemos fazer o trabalho com entrega, se nós não nos lamentamos de estarmos sendo purificados, porque na vida humana nós estamos sendo purificados o tempo todo. Se vocês observarem, as coisas estão acontecendo é para você se purificar, é para os seus corpos se afinarem. Todo tipo de purificação é uma necessidade básica enquanto estamos nos corpos, enquanto estamos encarnados. E desencarnados, temos outras purificações. Desencarnados, temos a purificação do corpo astral, bem concentrada, porque já estamos libertos do corpo físico. Então começa a purificação do astral. E depois começa a purificação do mental. Então a purificação é básica. Agora, a viagem mesmo é com a transmutação. Transmutação quer dizer, a matéria purificada, aquilo que você já purificou, aquilo vai tomar uma outra energia, aquilo vai ter um outro valor, aquilo vai ser transmutado em algo superior. Então, o caminho da purificação é o caminho básico, é o caminho preparatório. Agora, quando isto chega num certo ponto, aí começa a transmutação. Aí é que começa o caminho no qual a gente vai conseguir viajar. Viajar quer dizer, qual nós vamos conseguir fazer um caminho consciente por todos os níveis de consciência, por todos os planos de consciência.
Sem a transmutação do ser, sem a transmutação na consciência, você não pode ficar consciente na mônada. Você não pode ficar consciente no regente avatar. Então você não pode ficar consciente no seu caminho cósmico. Transmutação. Agora, em seguida, na página 85, tem algo. Neste caminho estais sempre a partir. Quer dizer, quando você está sendo transmutado, quando você está sendo trabalhado, quando você se sente diferente, você nunca chegou a lugar nenhum. Você está sempre partindo para outro ponto. Então, neste caminho, estais sempre a partir. Porque quando algo transmuta em você, você já está pronto para partir para outro plano, para outro estado de consciência. Transmutado em todos os níveis, transmutado na mônada, transmutado em todos os níveis, você está apto a viver em um outro planeta. Então, o caminho realmente, para quem entra na energia do livro, é o caminho da transmutação. Em seguida, nos diz: vossa principal tarefa é serdes guardiães, guardiães da nova vida que se instalará sobre a terra. Deveis, portanto, acolhê-la por inteiro. Então, como nós podemos ser guardiães da nova vida? Em que sentido este livro diz isto? Se nós não estamos na nova vida, se nós não vivemos a nova vida, nós vivemos uma vida bem velha, bem rançosa, bem normal, bem comum, não é? Então, como podemos ser guardiães desta nova vida, mesmo vivendo esta vida? Guardiães da nova vida, isto é, você está guardando dentro de si, você está deixando aquela semente, deixando aquela energia, deixando aquela essência da nova vida sobre a Terra intacta. Você pode aqui passar por todas as experiências. A vida comum, a vida normal é isto que é que nós sabemos, mas a nova vida, isto você tem que guardar lá dentro. Isto você não tem que destruir, você não tem que contaminar isto lá dentro. O livro não pede para pegar esta nova vida e pôr aqui fora, porque não é um livro ingênuo. Então esta nova vida, esta nova terra, está lá dentro. E você é guardião dela. Você é guardião porque esta vida nova, esta coisa nova que está lá dentro de você, a nova terra está lá dentro de você. E você precisa ser guardião disto. Porque quando chegar a hora disto manifestar, ou quando chegar a hora desta nova vida, você aguardou. Você a manteve viva lá dentro. Você não a deixou morrer. Você não a desprezou. Então, qualquer coisa que se esteja vivendo, coisas kármicas, coisas voluntárias, o que for que você esteja vivendo, não creia que isto é vida. O que você está vivendo é um trabalho de purificação, é um trabalho de transmutação, é um trabalho de pagamento kármico, é um trabalho de serviço à Terra, é um trabalho de serviço à humanidade, mas nada disto é a vida, nada disto é a vida nova, nada disto é a Terra nova. A Terra nova não tem estas coisas que tem esta. De forma que esta vida, esta nova terra que está lá dentro, disto nós somos guardiães. E nós temos que saber, não é? Atravessar todas estas fases de purificação, todas estas fases de reencarnação sobre a Terra, toda esta fase de transmutações. Nós temos que, durante isto tudo,
ser guardiães daquilo que está lá dentro, daquilo que está lá aguardando o momento cíclico, não? Momento cíclico da humanidade como um todo, o momento cíclico do planeta. Porque o planeta não está pronto para ser a nova Terra. A humanidade não está pronta para a nova vida sobre a Terra. No entanto, isso está lá dentro e nós somos guardiães disto. Como o planeta deve ser o guardião daquilo que está lá dentro dele para ser o novo planeta. Nós é que somos os guardiões. Então, o livro chega bastante longe. Então, nós devemos acolher na nossa consciência, como diz o livro, por inteiro esta nova vida. Embora ela não seja vivida, não há condições, não é o momento, não é o planeta ainda pronto, a humanidade não está pronta, mas nós teríamos que acolhê-la por inteiro mesmo. Então é um livro que complementa muito outros livros, como A Quinta Raça, Padrões de Conduta para a Nova Humanidade, etc. Este livro é como se realmente fechasse, não? Um certo tipo de busca nosso, mas nós teríamos que penetrá-lo mais, teríamos que tê-lo com mais cuidado e termos isto tudo numa maior atenção.